Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo a este lugar de oração, para que nessa noite possamos santificar o nome de Cristo em nossas vidas, através da oração, de ouvir a palavra, e que seja uma noite próspera e abençoada para cada um de nós. Amém, querido? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai de infinito amor e misericórdia, eu quero dizer a Ti que eu te amo, Senhor. Eu te amo porque o Senhor é a única razão da minha existência, é a única alegria da minha vida. Tu és o motivo de tudo, Senhor. Eu me reúno aqui com os meus irmãos para adorar o Teu santo nome, para proclamar a Tua glória, para anunciar os Teus feitos, para me debruçar sobre a Tua palavra e encontrar na Tua palavra toda a razão da minha vida. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está nesse ambiente, para que todos sejam impactados pelo poder da Sua palavra. Que ninguém saia desse ambiente vazio, Senhor, mas que todos sejam tocados, curados e transformados pelo poder da Sua palavra. Abençoa poderosamente, Senhor, o momento da oração, para que os nossos corações se conectem com a Tua glória, com a Tua presença, Pai, e possamos orar diante da Tua face. Obrigado por tudo, Senhor, eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus, amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra ou acessarem a palavra no Evangelho de João, capítulo de número 17. João 17, classicamente nós chamamos de a oração sacerdotal de Cristo. É interessante que nesse capítulo ele vai fazer uma oração por si mesmo. Depois ele vai orar pelos seus discípulos. E depois ele vai orar por todos os crentes em todos os lugares que vão aceitá-lo como Senhor e Salvador, até o último homem que nascer sobre a terra. Então aqui nós temos 3 orações distintas, poderosas, do próprio Senhor Jesus Cristo. E nelas nós queremos aprender alguns princípios importantes para uma vida plena, uma vida vitoriosa. Amém, amado? Então, a partir da leitura e da exposição, o teu coração esteja aberto, receptivo, e mais do que tudo, esteja desejoso pela palavra, com fome e com sede. Amém, amado? Se nós não tivermos fome, poderemos estar diante dos maiores banquetes, que não será importante para nós. Sem fome de Deus, podemos ouvir as melhores mensagens, que elas não surtirão efeito nenhum na nossa vida. Então é um princípio importante. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero aplicar a palavra na minha vida. Amém, querido? Então vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo, e do versículo 1 ao versículo 5 é a oração de Jesus por si mesmo. E diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Agora, do versículo 6 até o 19, é uma oração pelos discípulos que estão ali diante dele. E ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me deste, tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora Cristo vai fazer uma oração por todos aqueles que hão de crer nele. A partir do versículo 20, diz assim: e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a ele, como tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Diga amém, diga glória a Deus. É interessante que vivemos mais um dia, né? Chegamos agora às 8h10, 11 minutos. Isso significa que nós andamos um pouco para frente. Estamos mais perto
A grande pergunta é: mais perto do quê? Cristo disse que existem duas portas, uma larga, uma estreita. E ele disse que a porta estreita conduz à vida eterna. E ele disse que poucos vão encontrar essa porta. Mas existe uma porta larga que muitos passarão por ela, que conduz à perdição eterna. Então hoje nós nos aproximamos um pouco mais de uma dessas portas. Amém? Chegamos mais perto. Estamos quase pegando na maçaneta. É sério, né, amado? Estamos mais perto. Mais um dia de vida, mais perto da porta. A pergunta é: qual porta está na nossa direção? Para que porta estamos sendo conduzidos? Então, o que vai determinar tudo isso, o que vai determinar por onde nós passaremos, aonde nós chegaremos, é a forma como nós temos lidado com as Escrituras, com a palavra de Deus. Como nós temos recebido e como que nós temos guardado esta palavra, como nós temos configurado ela dentro de nós, como nós temos vivido a palavra de Deus que nós temos recebido. Irmão, isso é de suma importância, entender tudo isso. É interessante que nós, como nós estamos saudáveis, estamos andando, trabalhando, nós não temos muita noção do perigo. Quando eu estive há um tempo atrás ali no TI, visitando uma pessoa que estava à beira da morte, nós vamos descobrir que uma pessoa à beira da morte, ela começa a ficar um pouco preocupada. Porque ela sabe que está a um passo da eternidade. Mas não deveríamos nós estarmos vivendo como se fosse o nosso último momento, a nossa última hora, o nosso último minuto. E então nós estaríamos mais dispostos, estaríamos mais acordados, estaríamos mais avivados, estaríamos buscando mais, orando mais, lendo mais a palavra. Amém, amém. Então vamos pensar nisso, refletindo em cima daquilo que nós temos ouvido da palavra. Não tem faltado a palavra para nós. Às vezes o que tem faltado para nós é uma dedicação maior. É entender que aquilo que nós ouvimos é o fator transformador da nossa vida. É o que vai nos conduzir à porta estreita. Meditar na palavra, lembrar do que nós já ouvimos, fazer com que tudo aquilo venha à tona novamente, para que estejamos seguros, amado. De repente a nossa vida pode terminar e nós descobrirmos que não estávamos caminhando em direção àquela porta estreita. Então, quando nós lemos esse texto, nós precisamos nos fazer uma pergunta, querido. Nós cremos no que esse texto está dizendo? Nós cremos no que Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, está dizendo? Eu tenho plena fé de que Jesus Cristo realmente disse isso. E se eu tenho plena fé de que foi Jesus Cristo que disse tudo isso que ele disse agora, eu estou procurando viver de acordo com aquilo que ele tem dito. Deixa eu falar uma coisa aqui, amado. Não nos falta fé
Nós temos fé. Mas a nossa fé é seletiva. Por exemplo, eu creio que Deus criou o mundo, criou o universo. Eu não tenho problema com isso. Quando eu leio ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, hajam os mares. Alguém duvida disso, amado? Sim ou não? Não, ninguém duvida. Eu creio, assim, descansadamente que foi assim. Quando eu leio que o Senhor Deus, através de Moisés, tirou 800 homens do Egito, da escravidão, sem contar mulheres e crianças, então podemos fazer um cálculo de 3 milhões de pessoas. E que o Senhor Deus pegou esses 3 milhões de pessoas e fez atravessar a seco por um mar. Eu não tenho dificuldade em crer que aquele mar abriu. Eu não duvido que Deus alimentou 3 milhões de pessoas mandando um pão do céu. Eu não creio, não duvido disso. Alguém duvida disso, mano? Sim ou não? Depois mandou codorniz. Eu não duvido que aquelas pessoas que saíram dali, durante 40 anos, não precisaram trocar suas roupas nem os seus calçados. Deus, no seu infinito poder, manteve roupa e calçado deles intactos por 40 anos. Não duvido, creio de todo o meu coração. Eu creio nos anjos, creio que eles existem. Eu creio em todos os profetas que vieram e profetizaram a glória de Deus. Eu creio que Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, e que Ele é o Filho de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu creio que Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, leprosos, expulsou os demônios, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso nunca foi problema para mim, eu sei que não foi problema para vocês. Cremos e estamos descansados na nossa fé. O problema é quando nós começamos a ler sobre aquilo que Cristo gerou em nós. Aí nós começamos a ter um pequeno problema. O que Cristo fez a partir da cruz e o que isso gera em mim, eu consigo crer. Eu consigo crer que eu nasci de novo, de uma semente incorruptível. Eu consigo crer que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu consigo crer que existe um lugar no céu para mim. Eu consigo crer que eu posso ser parecido com Cristo. Eu consigo crer que eu posso viver uma vida plena, perfeita, longe do pecado, que o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Eu consigo crer nisso? Talvez não. Ou talvez com uma certa dificuldade. E como é que eu sei que eu não tenho problemas em crer nos milagres extraordinários, nos sinais, nas maravilhas? Mas quando se refere a mim, como é que eu sei que eu tenho um certo problema, uma certa dificuldade? Porque da mesma forma como eu creio que Ele criou todas as coisas, que Ele abriu o mar vermelho, que Cristo veio em carne, que Ele curou, que Ele libertou, eu preciso crer plenamente que aquilo que a cruz gerou em mim é uma verdade absoluta e eu devo viver essa verdade absoluta. Ou seja, eu tenho que viver e me manifestar agora, não como uma pessoa comum, mas como um filho de Deus. Amém, amado? Mas por que é que
quando eu vou agir, quando eu vou falar, quando eu vou me mover, não faço verdadeiramente como um filho legítimo de Deus. Eu tenho certa dificuldade com isso. Como é que eu posso abrir a minha boca e falar alguma coisa ruim, alguma coisa má, uma imprecaução, uma palavra torta? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu permito que venham maus pensamentos na minha mente? Como é que eu me permito me irritar com alguma coisa? Desejar o mal para alguém? Isso declara ao meu coração que alguma coisa ainda não está plena, ou que eu não tenho crido de fato naquilo que a cruz gerou. Então eu não estou me movendo da forma certa. Agora veja bem, se eu não estou andando da forma correta, talvez eu não esteja andando na direção certa. Amém, amado? Talvez eu esteja caminhando, mas eu não estou caminhando no caminho certo. E talvez eu esteja imaginando que eu vou chegar diante de uma porta estreita e de repente uma porta larga estará diante de mim. Então, querido, nós precisamos transpassar essas questões, transpor essas dificuldades, olhar para nós e declarar: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que aconteceu com o meu velho homem, morreu, eu sei quem eu sou, um filho de Deus. E a partir dessa declaração de fé, eu vou agir, falar, pensar, me mover, de tal forma que a minha luz brilhe, que o bom perfume de Cristo esteja em mim e possa atingir outras pessoas. Que em mim haja um rio transbordante. Então, as pessoas que passarem por mim, elas precisam ser abençoadas, transformadas, curadas, libertas. Afinal de contas, o que Cristo está declarando aqui é exatamente isso. Amém, amado? Então, em nome do Senhor Jesus, olhe para dentro de si e se pergunte o quanto eu já sou parecido com Cristo, o quanto do Espírito Santo habita em mim, o quanto eu fui transformado, o quanto eu sou perfeito, o quanto eu estou caminhando na direção certa. Querido, isso é inegociável. Não pense no seu coração que o Senhor Deus em Cristo vai, de alguma forma, ser conivente com as nossas falhas. Pare de pensar que Deus é bom e porque Ele é bom, Ele vai, de alguma forma, fazer vista grossa aos nossos pecados. Irmão, não faça isso. De forma nenhuma. Não negocie essas coisas com Deus. Ele apostou tudo. Ele entregou tudo para que o resultado daquilo que ele fez em Cristo gerasse verdadeiramente filhos para a sua glória, gerasse pessoas tão transformadas que o nome dele seria santificado nas nossas vidas, que o nome dele seria revelado ao mundo através de nós. Amém, amor? Pai,
que eu seja santificado através da vida deles. Hoje, contrário a isso, nós estamos vivendo um tempo em que o nome de Cristo está sendo blasfemado por causa daqueles que deveriam estar glorificando o nome dele. A igreja, pastores, bispos, apóstolos, pastoras, apóstolas, um monte de gente que de alguma forma chegou em cima de púlpitos, de altares, e porque não tem fé naquilo que a cruz de Cristo gerou, irmãos, isto é o problema. Irmão, receba isso, entenda isso. Se eu imaginar que a cruz de Cristo serviu apenas para me transformar num crente e não num filho de Deus, a possibilidade da minha vida falhar, de eu pecar, de eu fazer coisas erradas é muito grande. Então, como é que você encontra homens que deveriam estar glorificando o nome de Cristo, homens que deveriam estar exaltando o Rei da Glória, anunciando o nome de Cristo, estão blasfemando, escandalizando, trazendo toda sorte de fatores que vão fazer as pessoas desacreditarem de Cristo. Ou seja, de uma forma geral, a igreja está prestando um desserviço ao reino. Porque ao invés dela glorificar a Deus, santificar o nome dele no meio da humanidade, no meio do mundo, ela está fazendo um serviço ao contrário. Por quê? Por quê, irmãos? Exatamente porque pessoas não estão acreditando no poder da cruz de Cristo, não estão acreditando realmente que na cruz, no sacrifício vicário, salvífico, substitutivo, redentivo de Cristo, há poder para transformar o homem de uma forma plena, de uma forma total, de tal sorte que este homem glorifique o nome dele, que este homem exale o bom perfume de Cristo, que este homem seja luz para o mundo. Amém, amado. Em nome do Senhor Jesus. E na nossa oração nessa noite, possamos chorar diante de Deus e clamar por isso. Não é por coisas que nós clamamos. Nós devemos clamar para que a obra de Cristo seja plena em nós. Nós devemos requerer de Deus que esta obra seja completa na nossa vida e nós devemos rejeitar a possibilidade de sermos imperfeitos e incompletos. Eu vejo homens que estão na eminência, diante de multidões, declararem: todo mundo peca, ninguém é perfeito, errar é humano. Sabe? Como que se nós devêssemos crer que podemos ter Cristo, mas podemos estar falhando, que é normal falhar. Ou faz uma oração lá, pede perdão. Por que é que a fé que diz no meu coração que Deus criou o universo, a fé que diz no meu coração que Ele abriu o mar vermelho, que Ele enviou o Filho, que o Filho fez os milagres, não é a mesma fé que clama no meu coração: eu quero ser exatamente como a Bíblia diz que eu posso ser. Amém. Meu Deus. Essa é uma questão recorrente. Todos os cultos nós estamos falando isso.
E espero no meu coração que isso surta um efeito real na nossa vida. Sabe, querido, precisamos ser desafiados no nosso íntimo, no nosso homem interior. Declarar que eu não quero ser um fracassado, eu não quero ser um homem que uma hora adora o Senhor, mas da mesma forma peca, erra, se contradiz. Eu não quero, amado, eu não quero isso. Eu quero seguir um caminho perfeito. Eu quero andar na luz. Eu quero ser uma representação de Cristo para o mundo. É isso que eu quero ser. E eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que buscar, eu tenho que desejar de todo o meu coração. Amém. Você sabe uma das coisas que o pecado gerou no homem? O pecado gerou a impossibilidade do homem entender o que ele precisa querer. Eu não sei se os irmãos entenderam isso. O pecado gerou no ser humano a impossibilidade dele entender o que ele precisa querer. Presta atenção. O que nós queremos? Se eu entregasse na mão de cada um de vocês uma prancheta com uma folha e uma caneta e mandasse que você escrevesse aí 20 coisas que você quer, possivelmente você vai descobrir que a maioria absoluta do que você escreveu é resultado da tua incapacidade de saber querer. Porque se eu sei o querer, eu escreveria 20 coisas que eu quero. E eu escreveria: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, e eu quero Deus. E 20 vezes eu quero Deus. Amém? Por quê? Porque o pecado, ele deturpou a nossa capacidade de querer. Porque o pecado desviou nossos olhos de Deus. E o pecado gerou outros tipos de sentimentos dentro de nós. Na verdade, nós não precisamos de nada, nós só precisamos de Deus. Então, todo o nosso querer é por Deus. Eu te quero, Deus, e está tudo bem. É tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada desde que eu tenha a tua presença. Mas aí a gente descobre, irmão, isso é terrível. A gente descobre que a gente queria tanta coisa e muitas das coisas que nós queríamos são pecaminosas, são ruins, não são boas, não vão gerar nada em nós. Então nós precisamos entender que a cruz de Cristo, ela veio gerar o homem segundo o coração de Deus, o homem perfeito, o homem que aprendeu a querer, o homem que aprendeu exatamente sobre o que ele precisa. Porque a cruz de Cristo nos leva de volta a uma posição original, a entender quem de fato nós somos. O que de fato Deus quer gerar em nós. Bom, força um pouquinho aí a tua mente, o teu coração para entender isso, querido. Não deixa passar. Não ouça isso e permita que isso se dissipe do seu coração.
Talvez você esteja ouvindo isso e esteja querendo outra coisa. Sabia disso? Talvez nesse exato momento que você está ouvindo isso, você está querendo outra coisa. Querendo ir embora, querendo que o culto acabe, querendo que o pastor pare de falar, querendo estar em outro ambiente, querendo um monte de coisa. Irmão, isso é nocivo. Nós precisamos entender realmente isso. A nossa carne, ela deseja o pecado, ela gostaria de estar agora num ambiente totalmente contrário. A nossa carne clama pelo pecado, pela orgia, pela bebedice, pela glutonaria, pela sensualidade. A nossa carne clama pelo pecado. O nosso espírito clama por Deus. O nosso espírito clama pelo Deus vivo. E o nosso espírito entende que nós só precisamos dele. Nós vamos descobrir pelo nosso espírito que a única coisa realmente que importava para nós é ter a presença de Deus, a comunhão dele, a glória dele, o Espírito envolvido em nós, se movendo em nós. Aí nós vamos descobrir que nós nunca precisamos de mais nada a não ser Deus. Amém, irmão? Sonde o teu coração agora. O que realmente você estava pedindo? O que realmente você estava querendo? Aonde você está nesse exato momento? Você está diante de Deus, ouvindo? Ou você nem está aqui? Ou você já está preparando o dia de amanhã? Já deixando tudo no jeito para amanhã, como se nós pudéssemos gerar o amanhã. Estamos aqui, mas, meu Deus, olhando no relógio, porque amanhã... Quem tem alguma coisa para fazer amanhã, amado? Vocês têm? Eu não tenho nada, porque eu nem sei se amanhã virá. Eu tenho uma coisa para fazer agora, nesse exato momento. Adorar o meu Deus e declarar que eu o amo e que Ele é tudo para mim. Amém, amado? Porque eu não sei se eu vou viver os próximos 5 minutos, eu não posso garantir isso. O próprio Cristo disse, para não pensarmos nem desejarmos o dia de amanhã, porque não sabemos se ele virá, não sabemos se existirá um amanhã. Então, como é que eu posso estar aqui, amado, já trabalhando, fazendo hora extra amanhã? Como se eu tivesse esse poder. Então, volta para cá, assente aí no teu coração e deixa o Espírito Santo tratar com a tua alma, com o teu espírito. Amém? Então nós estamos aqui diante de Jesus Cristo. E Jesus está orando. Primeiro, a sua oração é declarando sobre a missão que Deus deu para ele. Olha que importante, querido. Olha que importante. Jesus disse assim, Pai, a missão que o Senhor me deu, eu realizei para que o teu nome seja glorificado na minha existência. Amém, querido? Irmão, não tem nada mais lindo do que isso. O teu nome será glorificado na minha existência. Então, Cristo está dizendo, Pai, tudo que eu faço vai glorificar o teu nome, vai cumprir a tua vontade. Tudo que eu falar, o teu nome será exaltado. Todas as minhas ações revelarão a sua glória. Ô irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar se as nossas palavras deveriam realmente sair
Se deveríamos abrir nossa boca e falar alguma coisa que Deus não fosse glorificado. Se as nossas ações, atitudes. Então Cristo na sua oração, ele declara: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, porque eu glorifiquei o teu nome. Os irmãos sabem que nós também caminhamos para a glorificação. Um dia seremos glorificados, receberemos um corpo incorruptível, como o próprio corpo de Cristo, seremos glorificados. Mas nós só seremos glorificados se na nossa existência Deus for glorificado em nós. Amém? Se Deus não está sendo glorificado na minha vida, eu não vou ser glorificado. Cristo disse aqui: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra. Agora glorifica o teu Filho, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A obra que o Senhor me deu, eu realizei plenamente. Declaro uma coisa para mim, amado. E isso serve principalmente para mim. A obra que Deus me deu, a obra que Deus te deu, nós temos realizado, temos cumprido ela, temos realmente feito aquilo que Ele nos deu para fazer, de tal forma que, ao realizarmos a sua obra, Ele seja glorificado em nossas vidas. Todos nós podemos declarar: Pai, glorifica o teu Filho, porque o teu Filho passou a vida inteira glorificando o teu nome. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu realizei. Amém? Glória a Deus. Como é que nós estamos, querido, nessa ideia, nesse caminho? Como é que nós estamos, querido? Isso não é para entristecer o teu coração de forma nenhuma, é para que o teu coração possa ser iluminado e você possa desejar profundamente realizar a obra que Deus te deu. E ao realizá-la, Deus será glorificado, Cristo será glorificado, o Espírito de Deus será glorificado. Amém, irmã? Então vamos lá. Agora Cristo vai fazer uma oração pelos seus discípulos. Querido, se você imaginar a situação aqui, o ambiente, é um ambiente carregado, difícil. Se você ler o capítulo 18 de João, já está dizendo: Jesus é preso. Significa que essa oração, ela é um pouco antes de Cristo ser preso. Então o ambiente era um ambiente tenso. O clima aqui estava pesado. Então aqueles discípulos estavam com o coração carregado de tristeza, de medo, de angústia, incerteza. Mas o Cristo amado vai fazer uma oração por eles. E ele começa dizendo: Pai, eu manifestei o teu nome a eles, e eles creram que o Senhor me enviou. Eles creram, eles abriram o coração, eles creram. Agora, Pai, guarda eles. Por que guardar? Porque haverá muita diversidade, muita perseguição. Guarda eles. Não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Irmãos, se Deus tirar a igreja dele do mundo, acabou, querido. Satanás vai nadar de braçada. Nós estamos aqui, no momento certo seremos tirados, isso é fato. Mas enquanto isso não acontecer, é importante que estejamos aqui.
A nossa presença nesse mundo é o que está impedindo esse mundo de ser destruído. Eu não sei se você sabe disso. Você já assumiu essa responsabilidade, querido? De saber que a tua presença no mundo é o que está impedindo o anticristo de entrar. É o que está impedindo do pecado destruir tudo. Se o pecado tem se multiplicado, é porque a igreja não está cumprindo a sua missão, como nós falamos anteriormente. Mas para Deus é importantíssimo e estrategicamente importante que nós estejamos aqui, querido. Lá no bairro onde você mora, é importante que você esteja ali. Porque o inferno não destrua teu bairro. Né, amado? E a tua presença ali é uma presença importantíssima para disseminar, espalhar a palavra de Deus, o Evangelho. Então, muitas vezes você imagina que você está morando num bairro porque você conseguiu construir ou comprar uma casa, foi para um bairro que você gosta. Você não está sabendo a estratégia de Deus. Foi Deus que te plantou ali para que aquele bairro não seja destruído. Agora, cabe a nós entendermos isso e orarmos pelos nossos vizinhos e anunciarmos o reino de Deus para eles. Amém, amado? E então ele faz essa oração e depois ele vai fazer uma oração por todos os crentes, todos aqueles que ainda vão aceitá-lo. E eu quero chamar a atenção para uma coisa importantíssima, que na verdade é o teor maior e o fundamento maior dessa mensagem. Quando Cristo declara uma coisa, ele diz assim: Pai, faça com que eles quem? Os seus filhos, os seus discípulos, a sua igreja, faça com que eles sejam um. De que forma? Ou igual a quem? Faça com que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. Então presta atenção nisso. A unidade da igreja, ela depende da transformação de cada um de nós. Como que eu posso ser um com você? Se nós não estamos andando de acordo, se nós não estamos no mesmo ambiente espiritual, se não estamos crendo da mesma forma. Então, cada um de nós, como igreja do Senhor, precisamos descobrir o nosso lugar no corpo de Cristo e entender que eu não posso ser uma parte fraca desse corpo, uma parte defeituosa, ou alguém que ao invés de unir, vai separar. Eu preciso entender se eu estou trabalhando de tal forma, se eu estou buscando a Deus, se eu estou me enchendo do Espírito Santo, se eu estou me santificando, se eu estou me separando do pecado, se eu estou realizando a obra de Cristo de tal forma que eu possa realmente fazer parte do corpo de Cristo e estar unido com você para que eu e você, eu e nós, não sejamos mais nós, mas sejamos um com Cristo, como Cristo é um com Deus, amém? Aí entra a problemática. Nós cremos num monte de coisa, mas quando lemos isso, que eu posso ser um com o meu irmão, da mesma forma como Cristo é um com Deus, eu tenho dificuldade. Sabe? Não, nós conseguimos a aberração de convivermos num ambiente de igreja e ainda termos ressentimento contra irmãos. Você já parou para pensar
que às vezes, ao invés de a gente estar trabalhando pelo reino de Deus, pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo, nós estamos trabalhando contra. Teve um momento na vida dos fariseus, numa reunião, eles queriam matar os discípulos, para que o nome de Cristo não fosse divulgado. E então, vamos matar, vamos destruir. Aí, um deles levantou a voz e disse assim: espere. Há muito tempo atrás se levantou um fulano de tal que disse que era alguma coisa, e algumas pessoas o seguiram. Depois ele morreu e acabou. Levantou outro fulano de tal e disse que era um grande profeta, muitos seguiram, quando ele morreu, acabou. Agora esse Jesus morreu. Agora vamos pensar, se isso não é de Deus, daqui a pouco some, ninguém mais vai falar de Jesus, acabou. Porém, entretanto, se ele é de Deus, se ele é o Filho de Deus, como ele declarou, então nós precisamos entender que se nós lutarmos contra ele, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Amém, amado? Pensa no teu coração aí. A tua vida está agregando, está unindo, ou a tua vida está separando? Se a tua vida está separando, você não está lutando contra o pastor, você não está lutando contra a igreja, nem contra o teu irmão. Você está lutando contra Deus. Irmão, lutar contra o diabo é uma coisa, mas lutar contra Deus não. É a pior coisa que alguém pode fazer. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: resistir a Deus e ele fugirá de vós. Está escrito. Na Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então presta atenção, amado, isso é importante. Nós fomos chamados para ser corpo de Cristo. Nós fomos chamados para nos unirmos, para que eu e você tenhamos o mesmo pensamento, para que eu e você falemos a mesma língua, para que eu e você revelemos a mesma glória, eu e você, cada um de nós. Então nós temos que lutar de tal forma para que sejamos lutando por Deus e não contra Deus, estejamos agregando, juntando para o reino de Deus e não lutando contra. Amém, irmão? Então eu tenho que olhar para a palavra e declarar: se Jesus Cristo diz que eu posso ser um com o meu irmão, como ele é um com o Pai, então eu posso ser. Amém, amado? Então eu vou olhar para os meus irmãos e vou amar meus irmãos. Eu vou ser bênção na vida deles. Eu vou lutar por eles. Eu vou orar por eles. E eu vou oferecer a minha vida por eles. Eu vou procurar entender a necessidade deles e ver se eu posso participar delas. Para que Deus, Cristo e o Espírito de Deus sejam glorificados na minha vida. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia que a palavra de Deus diz que você pode ser um com o teu irmão e um com Cristo. Há uma unidade, de sorte que Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Amém? Eu não posso estar em Cristo e contra você, meu amado. É impossível. Eu não posso dizer: eu sou parte do corpo de Cristo, mas não gosto de você. Jamais. Então eu tenho que lutar pela unidade. Amém, amado?
Eu tenho que lutar para que isso seja uma verdade. Aí Cristo vai fechar esse texto dizendo, e eu acho lindo demais, o versículo 26, quando Jesus diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que o Senhor tem me amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Cristo está dizendo que o Pai vai te amar com a mesma intensidade que amou Ele mesmo. O mesmo amor que Deus dispensou sobre Cristo, de tal forma que, olhando para Cristo, Ele disse, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Com esse mesmo amor, Ele vai nos amar, se nós estivermos vivendo de tal forma que Cristo seja revelado em nós, que a nossa existência revele Cristo, que as nossas palavras revelem Cristo, que tudo que nós fizermos promova o reino de Deus, a unidade da igreja, o amor, o avivamento, toda a nossa vida seja participando de alguma coisa gloriosa, seja entregando a nossa vida por algo muito maior do que nós, o reino de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus, amado. Deus abençoe teu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.